Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um Mão Dupla Podcast, esse podcast que a gente fala sobre tudo, mas principalmente sobre ciência, e hoje vamos falar sobre um tema que está sobre nós, em torno de nós, a todo momento, vindo do céu, vindo do celular, do computador que você escuta, da banana, radioatividade, é isso aí. Meu nome é Gustavo Pereira, sou formado em Educação Física, fiz mestrado em Ciências da Saúde e agora sou doutorando em Metabolismo aqui na Unicamp. E meu nome é Luiz, até então sou só graduando em Biologia, mas vamos ver que o futuro me aguarda. Bom, antes de mais nada, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, se você escutou algum podcast nosso e achou, nossa cara, você falou merda aí, acho que dá pra vocês melhorarem, envia um e-mail para o mondupropodcast@gmail.com. Muito bom. Pode falar o que vocês quiserem lá. Se quiser que a gente manda salve, manda lá que a gente não vai falar. Se quiser falar uma sugestão, alguma coisa assim, ou corrigir a gente, igual o Gustavo falou, porque a gente quer mais fazer essa via de mão dupla, igual o nome do podcast diz, né? Perfeitamente. Mas, então, bora lá. Bora. Cara, acho que diferente, quando eu comecei a procurar sobre radioatividade, radiação e etc., a primeira coisa que saiu e a mais famosa era a Marie Curie, né? Ou Marie Curie, o pessoal fala, mas acho que é Marie Curie que fala a pronúncia correta. Que ela era quem tinha descoberto toda como funciona a radiação e etc. E de verdade foi ela quem entendeu como funciona a radioatividade. Mas quem descobriu a radioatividade primeiro não foi ela. Na verdade, foi um cara que chama Henri Becquerel. Ou não sei se é assim que pronuncia. Ele descobriu isso lá em 1896. Ele pegou urânio e colocou sobre chapas de fotografia. Aquela chapa mais escura. E viu que atravessava uma coloração entre essas chapas. Ele colocou dentro de uma gaveta lá, etc. E aí ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. E ele documentou isso, e aí anos depois, a Marie, junto com outros cientistas, mas principalmente ela, desenvolveu praticamente tudo que o próprio marido até dela, hoje. né, que é o Pierre. Exato. Que eles trabalhavam muito junto. Mas, nossa, a Marie Curie é muito fodástica, tipo, eu acho sensacional. Eu tenho uma série, ou filme dela, não lembro o que é. Que eu tenho muita vontade de assistir, cara, por causa que ela é muito braba mesmo, porque né, ela desenvolveu pra caramba relacionada à teoria da radioatividade, ela desenvolveu técnica de isolar isótopo, ela descobriu um novo elemento, ela ajudou pra caramba, até na Primeira Guerra Mundial, que ela fez, ela desenvolveu unidades de raio-x nos hospitais, tipo aqueles hospitais de campanha, sabe, da Primeira Guerra, tipo, ela realmente foi muito fodona mesmo, ainda mais pensando no mundo, fora da curva. Ainda mais pensando que era um mundo de homens, né, tipo assim, que mulheres não tinham espaço, que tinha aquela Sem dúvida. babaquice do caralho. Nossa, essa mulher é muito braba. Tanto é que ela ganhou 2 prêmios Nobel, se eu não me engano, ela não subiu pra pegar lá, até por conta dessa descriminalização que tinha na época. Nossa, então, se foda. você não sabe quem é ela, tem filme, tem série, cara, só procura. Pesquisa. E antes de começar o podcast, eu até falei uma curiosidade pro Luiz aqui que ele não sabia e que é verdade. Como ela trabalhou com radioatividade há anos atrás, lá em 1920 pra trás, não lembro quanto que foi que ela morreu, mas há muito tempo atrás não tinha nem de perto a segurança e o conhecimento que a gente tem hoje. O conhecimento que a gente tem hoje, principalmente de EPI, né, de equipamento de segurança, a gente não tinha naquela época. Ela que estava descobrindo o quão agressivo eram aqueles compostos químicos, etc. Então, o que acontece? O livro dela de anotações, o caderno, é radioativo até hoje. E a gente tentou procurar aqui por quanto tempo mais vai ficar radioativo e a gente não sabe. Mas é bem legal, porque para mexer nesse livro dela, o pessoal usa roupa, como se estivesse entrando num laboratório, assim, para virar as páginas. Muito louco. É bem legal. E, em contraposição, é muito triste por conta exatamente que ela sofreu todos os danos por não saber a consequência do que ela trabalhava. Mas eu, como pesquisador e cientista, eu acho que ela foi, talvez aí,
Talvez não, tenho certeza que ela tá entre os top 3 do universo que contribuiu Sim, com a ciência. com certeza. Essa mulher é sensacional. E, tipo, é muito triste quando a gente pensa nessas coisas de radioatividade, porque realmente, tipo assim, esses cientistas estão desbravando um horizonte novo que é super interessante, super importante pesquisar, só que, ao mesmo tempo, essa ignorância de não saber o que vem adiante acabou causando essas vidas, né? Porque acho que é uma coisa muito perigosa. E é complicado ver, tipo assim, por exemplo, ela morreu por causa da radioatividade mesmo, né? Tipo, ela sofreu de um tipo de anemia e tudo mais e acabou morrendo por causa disso. E vários outros também já morreram por isso, mas é triste pensar nesse lado, porque você morreu por causa do trabalho, mas pelo menos a marca na história ela deixou, com certeza, sabe? Eu acho que na série que tem, ela mostra, se eu não me engano, começa os cabelos a caírem assim, tudo por conta da radioatividade. Uhum. Mas, o que nós vamos falar agora? Vamos Não falar do sei. que é radioatividade, primeiro de tudo. Eu acho que é bom, né? É, a gente tava falando aqui já sobre tudo que ela morreu, mas e aí, Luiz? O que é radioatividade? Explique para nós. Então, radioatividade é um fenômeno nuclear que acontece pela emissão de uma energia por átomos mesmo, que é provocada pela desintegração ou pela instabilidade desses átomos, né, dos elementos químicos. Essa reação nuclear, né, ela causa transformações nucleares no núcleo do átomo, sofrendo assim alterações e tudo mais. E a gente acaba vendo também que a radioatividade acontece pela emissão que o átomo tem, né, ao tentar se estabilizar. Então, os elementos radioativos são elementos instáveis que ao tentar começar a se decompor, se desintegrar para ficar, tipo, estável, tipo, ok, ele começa a emitir energia, e essa emissão é radioatividade, e ela causa um efeito alterador e transformador em outros átomos, em outras moléculas e tudo mais. Então, fazendo esse efeito radiativo que depois pode se desenvolver em câncer, em alguns casos e tudo mais, sabe? Exato. Em resumo, basicamente, a radioatividade, essas ondas que a gente vai explicar, alfa, gama, beta, o que é isso, etc. O objetivo, entre aspas, da radioatividade é arrancar elétrons de átomos. E a gente tem átomos em todo o corpo, em tudo. Então, lá no nosso DNA, a gente tem o que a gente chama de pontes de hidrogênio, que tem átomos ali. A gente tem água, que se você quebrar, arrancar esses elétrons, você acaba modificando todo um composto. Então, basicamente, toda a radioatividade, eu não sei ao certo sobre a radioatividade solar, a radiação solar, mas a radioatividade dessas ondas alfa, beta, gama, o objetivo vai ser arrancar esses elétrons. E quando arrancam esses elétrons, há uma mutação daquilo ali, tanto é que pode até alterar o seu DNA. A radioatividade pode alterar o seu DNA, né? Uhum, exatamente. E você citou aí das alfa, beta e gama, é uma coisa interessante, que é os... Cachorro, cala a boca, Pérola. Chama Peppa, essa cachorra. Essa cachorra chama Peppa? Pérola? Ah, tá, eu entendi Peppa. Peppa. Mas você falou aí das alfa, beta e tudo mais. Então vamos explicar melhor sobre isso, né? Que, se eu não me engano, foi Rutherford, né, que descobriu a emissão da radioatividade alfa e beta. E logo depois também, né, foi descoberta a emissão gama por um Paul Ehrlich, um negócio assim. Mas basicamente, o que significa ser uma radiação, uma partícula alfa, beta, gama? Que a gente sempre escuta, né? O Hulk, por exemplo, foi um negócio de gama lá que aconteceu, uma explosão de raios gama, que acabou transformando ele no Hulk. E aí, por que significa isso? Então, eles separam essas partículas pelo poder de penetração na matéria, além do... né, e com isso é o grau de mudança que essas partículas podem causar. E elas podem ser, tipo assim, baixas, médias ou altas. Por exemplo, a emissão alfa é a mais baixa de todas. Elas são partículas que são pesadas, né, de carga positiva, e só que o poder de penetração dela é muito pequeno. Ela pode ser impedida por uma folha de papel, sabe? É bem tranquilo essa radioatividade. A alfa, ela é 5% da velocidade da luz. Então, ela é uma velocidade, comparada às outras radioatividades, bem lenta. Então, a velocidade em que ela vai atingir é 5% da luz. Então, uma folha de papel consegue barrar ela, como o Luiz disse. Sim. Aí tem as emissões beta, né? Que são partículas leves, né? Em relação à alfa, que era pesada. A beta tem carga negativa e ela consegue penetrar as folhas de papel já. Então, elas são barradas
pelo metal, por exemplo, sabe? Já é uma coisa que já impede que ela atravesse. Só que, né, já dá pra perceber que a penetração dela aumentou bem mais que a anterior. Exato. Uma outra coisa que pode barrar ela poderia ser uma porta de madeira. E por conta dela ser mais leve e outras questões, ela atinge até 95% da velocidade da luz. Uhum. E por último, né, tem as emissões gama, que tem a frequência muito alta mesmo, tipo assim, é muito grande, ela não possui massa nem carga elétrica, só que essa frequência é muito grande e essa capacidade de penetração é superior até mesmo à dos raios-x. Então, sua radioatividade, tipo, penetra qualquer coisa mesmo, passando, por exemplo, no ser humano, por todo o nosso organismo. Então, ela atravessa completamente a gente e mexe com todas as nossas células, com todos os nossos átomos, sabe? Então, realmente, seu poder de penetração é sensacional, tipo assim, é gigantesco. E por isso que ela é tão perigosa, por isso que ela é tão complicada, porque se ela consegue mexer com todos os átomos do nosso organismo, ela pode lesionar eles, igual o Gustavo falou, de tirar seus elétrons e fazer o decaimento, né, tipo, dos átomos e acabar gerando um problema muito grande. E chuta qual é a velocidade em que uma radiação gama atinge. Putz, pior que eu não faço a menor ideia. Sou horrível com o número. 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Isso é um tiro. Então, é um tiro. Então, e sabe o que eu lembrei na hora que eu vi esses 300 mil quilômetros por segundo? É o filme do Quarteto Fantástico, quando eles estão lá no espaço e aí a radiação passa no corpo deles assim como se fosse nada. É basicamente isso. Talvez eu esteja um pouco velho e a galera que esteja escutando isso não lembra do primeiro Quarteto Fantástico. Mas é isso. Sim, nossa, mas eu lembro disso. Saudades do Quarteto Fantástico. Mas igual eu falei, né, já dá pra pular pra outra parte, que é a parte do decaimento, que eu até citei agora há pouco e tudo mais. Porque eu falei, né, que a radiação é emitida a partir do momento que o átomo vai se desintegrando, né, vai resultando nessa transformação, né, porque vai mudando seu número atômico e etc, etc. Mas o que seria esse decaimento, né, igual eu falei, o átomo, ele vai estar muito estável. O núcleo, né, vai estar muito instável e ele vai emitir radiação de forma sucessiva e contínua mesmo, né, até ele conseguir diminuir essa energia e se tornar algo estável, ele ficar tranquilo ali na dele. E com isso vai ser decaimento radioativo, porque, né, ele vai diminuindo. E com isso até que a gente vê muitas vezes, né, que a forma de calcular isso é aquele negócio de meia-vida, de semi-desintegração, que todo mundo fala, assim, não sei se já ouviram falar. A gente até citou em outros podcasts desse negócio de meia-vida e tudo mais, que seria o tempo necessário para, por exemplo, chegar na metade da massa da amostra inicial do átomo. Então, acaba que esse decaimento vai indo mesmo e a gente pode calcular o quanto tempo vai demorar para esse elemento parar de ser radioativo, parar de emitir radiação desse jeito. Então, por isso que muitas vezes fala assim, até da Marie Curie lá, que a gente falou do livro dela, que a gente pode estar tipo, beleza, daqui 200 anos vai ficar ok. Por que eles veem isso? Porque eles conseguem ver pelo decaimento do átomo ali, sabe? Aí ele fala assim, beleza, então tá indo nessa velocidade, nesse tempo aqui, e com isso eles conseguem definir. Tanto que até mesmo usado para aquilo do carbono 14. Todo mundo fala, tipo assim, quando encontra fósseis, encontra alguma coisa assim, fala como que consegue datar aquele negócio ali. É lógico que tem todo o substrato em volta, geologia e tudo mais pra saber as pedras também, só que não é tão exato. Mas você pode ver pelo carbono 14, que é absorvido pelo organismo ali do fóssil, alguma coisa. Não é o organismo do fóssil, não, porque ele é um fóssil, mas tipo, pelo fóssil vai ter carbono ali, alguma outra coisa que foi encontrada, e através da meia-vida dos cálculos, utilizando esse decaimento do carbono, que a gente vai conseguir estimar um ano há quantos anos atrás que essa coisa foi depositada ali, viveu, etc e tal, sabe? Então esse decaimento é super importante para descobrir várias coisas mesmo e até mesmo evitar, por exemplo, que a gente sofra também com radioatividade, né? Igual do livro que deixaram isolado lá e falaram assim, é isso aí, deixa quieto até um dia a gente poder usar sem os equipamentos. E também é o caso de Chernobyl, né? Chernobyl Sim. Tem constantes aferições sobre o nível de radioatividade lá para verificar se, já dá para ir lá, já dá para... Chernobyl em si, grande parte já é visitável, mas realmente a usina onde foi estourado lá ainda tem radioatividade que não pode ir lá. E a gente consegue analisar isso através do decaimento
e também a questão de analisar, o nível de radioatividade tá em tal. A gente necessita chegar em tal para ser seguro. E aí a gente vai analisando através desse decaimento. Quanto tempo vai demorar? A gente estima que daqui 2, 3, 4, 5 anos esteja ok para ir lá. Mas então, né? A gente falou sobre tudo isso, decaimento, como acontecem as partículas e tal. Mas o que seria um elemento radioativo? Eles são esses elementos instáveis, né? Mas ele pode se encontrar de duas formas possíveis, né? No mundo e tudo mais. Tem os elementos radioativos naturais, que tem as famílias lá de radioativas naturais, que são encontradas na natureza. E esses elementos se transformam por meio da desintegração. E, por exemplo, é o caso do urânio, que é encontrado, o actínio, o tório. Esses estão todos elementos radioativos, são encontrados naturalmente. E ele vai estar sempre passando por esse processo. Não é um processo simples, igual a gente está falando de alguns dias, alguma coisa assim. Não, demora muito tempo, milhares de anos, dependendo da amostra e tudo mais. Então, realmente é algo que existe desde sempre e está emitindo radiação desde sempre, por exemplo, sabe? Então, esses são os naturais. E tem também os elementos radioativos artificiais, que eles foram feitos de forma artificial, né? E elas acabam produzindo também um novo elemento químico, radioativo e tal, a partir dela. Que é, por exemplo, do iodo 131, do fósforo 30, do césio 137. E essas coisas assim são os elementos que são feitos, né? São artificiais ali, não se pode encontrar naturalmente. E eles podem ser... esses artificiais podem surgir através de, por exemplo, você vai degradando ou adicionando certas coisas no iodo, por exemplo, e ele vira o 131, né? Tipo, ele tá ali como a amostra 131 e assim em diante. E banana. E banana. É sério, banana possui radioatividade, galera, porque possui potássio. Mas é uma radioatividade muito pequena. Não só banana, hoje em dia a gente tem inúmeros alimentos, morango, etc., que no próprio processo de cultivo dele a gente utiliza alguns tipos de radiação, alguns compostos radioativos, para evitar, né, praga e também para aumentar o crescimento dele, principalmente para aumentar o crescimento dele. Mas, entrando já nessa parte, eu não sei se o Luiz quer dar continuidade, mas só algo que eu lembrei aqui, sobre o poder da radioatividade e os efeitos colaterais no ser humano. Então tem algo que a gente chama de GI, que é GY a sigla. Então, se você tem uma exposição à radioatividade de 1 GI, você teria efeitos relacionados a náusea, depressão, vômito, etc. E isso vale, né, equivaleria a 10 milhões de bananas. Ou seja, para você ter náusea ou atingir alguma coisa que te traria depressão, você teria que comer 10 mil bananas. A náusea viria por causa de outro fator mesmo. Você fala assim, puta que pariu. É verdade. Ou 50 mil raios-x da região do tronco. Então, se você chegar no hospital lá e falar assim, tira 50 mil raios-x aí. A gente tem muito medo, raio-x fala, nossa, não sei o quê, mas ele é consideravelmente controlado hoje em dia. Então a gente necessitaria de 50 mil raios-x do tronco. Eu só lembro, tipo assim, não, raio-x é tranquilo. Aí o cara bota um colete, fica atrás de uma muralha e fala assim, tá de boa, fica aí, vai. Mas, gente, só pra avisar, brincadeira à parte, esse realmente é um procedimento normal. Eu trabalho com raio-x também, em alguns momentos, lá no ambulatório onde eu trabalho. E, tipo, como a gente vai fazer raio-x, é que eu trabalho só levando o animal. Mas como essa pessoa trabalha então, sempre... você tá crescendo um braço nas suas costas? Exatamente, mano. Esse terceiro olho na minha testa. Mas é que como como que fala? O raio-x não afeta... de primeira, assim, não realmente causa algum dano. Mas caso você for exposto durante muitas vezes, igual o Gustavo mesmo falou, depois de, sei lá, 55 chapas, assim, tipo assim, não um número tão absurdo, mas é no exemplo que ele deu, mas se você ficar se expondo demais ao raio-x, se expondo demais, uma hora isso vai te afetando, sabe? É tipo aquele famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o raio-x, se a pessoa ficar muito exposta a isso, vai dar problema. Então, por isso que os profissionais que mexem com isso precisam estar se protegendo mais que os pacientes. Porque o paciente é tipo, eu vou ali,
Beleza, na Uma hora que eu vez a quebrar cada alguma coisa, ano. ou eu achar que quebrei alguma coisa, eu vou voltar, por exemplo, entende? Então é uma vez por ano, que eu vou uma vez a cada 5 anos. Já os profissionais, não, eles fazem, tipo, 50 por dia, sabe? Então é uma exposição muito grande que eles têm que estar evitando. Exato. E aí, continuando, se você tiver uma exposição de 1 a 3 GI, você vai ter que comer 30 milhões de bananas ou tirar 150 mil raio-x do tronco. E aí você vai ter alguns efeitos relacionados, todos os efeitos anteriores, né, como depressão, náusea, etc. Mas também você vai começar a ter infecções um pouco mais graves. E aí de 3 a 5 GI, equivalente a 150 milhões de bananas. Cara, essa quantidade de banana nem os Minions conseguem comer, mano. Nossa, é verdade, né? O licor de banana. E 300 mil raio-x de tronco. Com isso você teria hemorragia, perda de peso, esterilidade aguda ou permanente. Então aqui a gente já começa com efeitos bem complicados. E 10 GIs você provavelmente morreria em poucos dias. É equivalente a 500 mil raios-x ou sei lá quantos milhões de bananas. Mas essa questão que eu coloquei da banana, do raio-x, é só pra gente ter uma noção No do dia a dia, né? potencial, do potencial da radioatividade. Porque quando a gente fala, radioatividade, aí você vai pensar em quê? Você vai pensar lá em Chernobyl? A gente não convive com Chernobyl diariamente. A gente tem televisão, micro-ondas, celular, tudo que libera radioatividade diariamente pra gente. Mas até uma conversa prévia aqui com o Luiz, as pesquisas não tem nenhum efeito colateral ainda, pelo menos que a gente conheça, por conta de usar celular, etc. Uhum, sim, Porque é bem pequeno. Exatamente, eu fui pesquisando e tal, porque sempre todo mundo fica falando assim, não fica colocando isso nessa perna, ou notebook perto no colo assim, senão vai ficar estéreo. Você vai ficar estéreo. O máximo que acontece é o calor mesmo que é emitido pelo aparelho, ou a radiação que ele emite, que pode se transformar inerticamente em calor, e nisso pode causar queimaduras. Eu mesmo já vi isso, tipo assim, porque você nem pode colocar seu computador, seu notebook em cima da cama, ou de cobertor, porque senão ele esquenta. Então até eu já vi isso já, tipo assim, tá super quente, eu vou botar na perna assim, e tipo assim, eu sinto que tá quentaço na perna, sabe? E em dia de calor até o inferno na terra isso. Mas não, nada que vai te dar realmente um problema. Igual o Gustavo falou, tipo assim, a gente precisa de muita quantidade de radiação pra te esterilizar, pra fazer alguma coisa do tipo, que não é o caso que acontece pelos os eletrodomésticos no geral, os eletrônicos e tudo mais. Eu não sei exatamente, então claro que eu posso estar falando merda aqui, se alguém souber, manda o e-mail. Mas acredito que a radiação emitida por um eletrodoméstico, um celular, um notebook, seja a alfa. E aí a gente, considerando, não sei, eu estou chutando, mas a gente leva lá para a explicação, a alfa ela é barrada por uma folha de papel. Então a simples camada de plástico do notebook já barraria. O simples proteção do adesivo ali lá do processador já barraria também essa radiação. Então realmente é mais a questão do calor. Sim, até micro-ondas mesmo. Pessoas podem pensar que, tipo assim, minha comida vai ficar radiativa. Não, o micro-ondas trabalha com micro-ondas, olha só. E aí as ondas vão lá e o aparelho é feito de uma forma que elas fiquem transitando somente dentro do aparelho, e com isso acaba gerando calor lá dentro ao passar o alimento e tudo mais, e com isso esquenta e fica daquele jeito lá, top, que o micro-ondas sempre deixa, mas nada que é o ponto que vai te deixar essa comida radioativa, nem nada do tipo, não. E aliás, caso tiver um buraco assim, no micro-ondas, é lógico que é importante quebrar, mas significa que ela vai ser um emissor de radioatividade. Não é tipo aquele acidente de Goiânia que a máquina de raio-x começou a ferrar a vida de todos os pacientes. Não, se seu micro-ondas abre um buraco, você tem que trocar pra ele não dá problema, mas tipo assim, você não vai morrer de radioatividade, sabe? E é nesse ponto que eu queria chegar, porque a radioatividade, a gente falou aí, né? Beleza, se um raio-x eu teria que tomar 500 mil raios-x pra morrer, se eu teria que comer 1 trilhão de banana pra me morrer, por que eu devo me preocupar com a radioatividade? E aí entra até nessa questão que o Luiz disse, que aí sim é um ponto que eu vejo negativo e sem muita solução. É óbvio que eu não sou da área. Todo lixo eletrônico
a gente não descarta ele, a gente só entulha, entre aspas. Então, o que foi o caso, né, dessa questão de Goiânia, que uma máquina de raio-x lá quebrou, ficou liberando radioatividade e, se eu não me engano, matou 46 pessoas. Isso acontece muito porque inúmeras máquinas de raio-x, até a É que tem césio lá dentro. É porque acho que é que não é em si, tipo, igual um eletrodoméstico normal, né? Tipo um telefone. Porque o telefone não tem esses elementos químicos. Elementos químicos não. Elementos radioativos, tipo um césio da vida, um urânio ali. É que realmente o problema do raio-x, da máquina de raio-x lá de Goiânia, é que é uma máquina de raio-x. Ela realmente é feita para emitir radiação. Então ela precisa de um elemento radioativo ali. E era o caso do césio. E a falta de um descarte adequado pela essa máquina de raio-x acabou deixando em um ferro velho qualquer, se eu não me engano, um negócio assim, e o cara lá foi lá e buscou. Não, mentira, foi encontrado no lugar e foi levado pro ferro velho. Então acabou que a pessoa achou bonito o césio. Aí falou assim: nossa, que legal, um negócio legal. E virou aquela bagunça, né? Que a gente sempre viu, que foi muito triste, uma coisa completamente triste mesmo de se ver, porque as pessoas pegaram ali por causa da falta sei lá, do pessoal da própria cidade ter guardado no lugar correto, ter feito sua destinação correta para esse lixo, porque aí pegaram o césio e foram compartilhando com as pessoas da vizinhança. E entra naquilo que o Gustavo falou, cara, que tipo assim, você pode morrer em poucos dias, dependendo da radioatividade. Você deu exemplos do cotidiano, né, que seria tipo assim, entre aspas, tipo raio-x e banana, mas o césio, esse césio 137, que foi o de Goiânia, mata em poucos dias também, se tiver muita exposição. Uma menininha, sim. ela comeu o césio e morreu alguns dias depois, sabe? Porque na verdade essa questão que eu disse de morrer em poucos dias está relacionado a esses 10 guis, né? Uhum. E aí você consegue atingir esses 10 guis de diversas formas. E aí o que eu queria continuar aquela hora era falar sobre essa questão do descarte eletrônico, porque por mais que, sei lá, um notebook não tenha radioatividade comparada a um raio-x, ele tem compostos, ele tem aspectos físicos, algum hardware dele tem compostos químicos que emitem radioatividade ou que é radioativo. E aí o problema é que não causa efeito nenhum, mas se a gente considera a quantidade de lixo eletrônico que a gente tem no planeta Terra, que a gente gera, a gente não tem um descarte adequado para ele ainda, porque a gente não pode enterrar isso, porque isso atrapalharia muito a questão do meio ambiente, a Terra absorver essa quantidade de composto. E a gente deixa ali muitas das vezes a céu aberto, dentro de tanques e etc. Que eu vi uma das soluções para os próximos anos, porque a tendência é que cada vez a gente tenha mais e mais compostos químicos, cada mais e mais coisas. Aqui é o Gustavo do Futuro que tá fazendo a edição do podcast. Eu falei várias vezes aí, compostos químicos, não sei o que vai emitir radiação, que vai atrapalhar a Terra, mas de fato, o que é? Na verdade, a maioria dos nossos eletrodomésticos possui metais pesados, como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Além disso, também possui cobre, alumínio, e tudo isso interfere, se feito o armazenamento de uma forma errada, né, esse descarte de uma forma errada, interfere no lençol freático e compromete. E vai chegar um momento em que a gente vai começar a entulhar então, muito isso. E seria enviar para o espaço. Já fazer um foguete aí Tesla da vida. O que também eu não sei se é uma boa alternativa, mas pensando pra gente sobreviver, Depende. Né? Não sei. Seria. Porque realmente é muito difícil mexer com elementos radioativos, assim, no caso. Caso realmente essa proporção de eletrônico fosse descartado, começasse a emitir e tudo mais, realmente uma coisa preocupante. É uma coisa de se pensar, porque igual Chernobyl, né? Foi um desastre catastrófico nuclear. E até hoje tá lá complicada a situação, sabe? Então não tem como adiantar o decaimento de um elemento químico. Elemento químico não, um elemento radioativo. Você tem que esperar mesmo ele estabilizar, sabe? Então é muito complicado mesmo, porque você só deixa lá. Assim, Chernobyl tá isolado, não tem como entrar lá, não tem o que fazer. Porque tem que só tem que ficar guardando. Então realmente tem que fazer mesmo. Imagina vários pontos do mundo que tivesse esses focos de não pode mexer. Aí é uma parada que ele complica demais. A gente citou do Césio, agora do Chernobyl. Véi, e tipo, é muito louco ver isso, porque a gente vê a capacidade destrutiva mesmo que a radioatividade tem. Porque Chernobyl, como a gente falou, né, tá até hoje lá.
Mas, tipo, nossa, a história é impressionante demais. Tipo, explodiu o reator lá e tudo mais. E as equipes que foram mandadas lá de primeira não tinham o equipamento necessário para conter tanta radiação. Eles já morreram no meio do caminho. Tiveram que construir toda uma barragem. Todo um negócio mesmo, né? Tipo assim, esqueci o nome da parada. Então, uma estrutura de concreto, né? Pra cobrir a área da explosão. Só que ela tinha rachaduras e acabaram vazando porque ela foi feita de última hora, né? Então, nossa. E aí jogaram uma areia, a areia se tornou radioativa. Sim, Você tá ligado é nisso? o negócio. Como chama? Não, eu tô ligado nessa história mesmo, velho. Eles jogaram areia pra tentar conter a radiação que tava vazando e aí a areia se tornou radioativa, o que piorou Sim. mais ainda, porque você pisa numa areia e leva pra tudo. E só te interrompendo aqui, eu lembrei de uma coisa que eu não acho que não tô falando merda, mas eu não sei exatamente como funciona. Mas você sabia que uma das coisas que pode prevenir e na época de Chernobyl foi utilizado é iodo? Por conta que o iodo ele barra algo. Nossa, eu não vou saber explicar a questão biológica da coisa, porque eu não lembro e eu lembrei agora durante a gravação do podcast. Mas durante Chernobyl muitas pessoas diminuíram os efeitos colaterais utilizando iodo. Muito louco, não lembro por quê. Ah, interessante. Mas essa curiosidade. Cara, não sabia não, que interessante. Da hora. Deixa eu procurar aqui. Esse é o poder da tecnologia. Eu falei falei que eu não estava tão errado, mas eu não sabia o certo. Pesquisei aqui, em caso de radiação nuclear, né? Então, no caso do Chernobyl ou uma bomba nuclear, o que acontece? As primeiras coisas que escapam são iodo, né? E o iodo radioativo, ele vai ser armazenado também pelo corpo, pela tireoide. E o iodeto de potássio, que é algo que a gente alimenta, tem até no sal de cozinha, ele também é armazenado na tireoide. Então, se acontece um acidente nuclear, tem-se uma ideia de que você começa a ingerir tabletes de iodo para você sobrecarregar a sua glândula de da tireoide e com isso seu corpo não vai conseguir armazenar esse iodo radioativo que está no ar. Porque quando acontece uma explosão nuclear, esse iodo radioativo ele vai ficar no ar. E se você tiver com pouco iodo na sua glândula, você vai absorver esse iodo radioativo e ter consequências. Da hora. Então, mais uma curiosidade científica para a vida. Demais, né? Eu fazia a menor ideia sobre isso. Da hora demais. Eu lembrei que agora eu não sei nem de onde que eu tinha essa informação. Eu simplesmente... Você falando aí, você falou não sei o que lá, nuclear. Aí eu falei, caralho, já escutei alguma coisa. Da hora demais. Mas outras coisas que eu tinha pesquisado também, alguns outros acidentes, que eu fiquei até triste, cara. Tipo, por exemplo, tem um acidente em 2011, no Rio de Janeiro, com uma menina que tinha leucemia, tinha 7 anos de idade, aliás. E, tipo, ela tá fazendo radioterapia, na verdade ela tava passando por ciclos de quimioterapia, que passava por um tratamento de radioterapia. E, assim, na verdade, ela tá passando por uma quimioterapia e o médico indicou fazer um tratamento de radioterapia também, pra acrescentar. E ela começou a fazer sessões, e fazer mais sessões, né, repetidamente e tudo mais, normalmente lá que aconteceu. Só que a mãe começou a perceber que começou a surgir uns machucados na filha e tudo mais. A mãe reclamou, falou assim, olha, isso aqui é normal? Aí os médicos falaram assim, não, é normal, tá tranquilo. Aí começaram a aparecer mais e mais machucados, até que a menina começou a ter problema na fala, ter problema na fala, na locomoção e tudo mais, porque começou a afetar o cérebro dela. E só depois foram perceber que a máquina estava estragada. Ela estava emitindo muito mais radioatividade que deveria, sabe? Então é foda, né, velho? E aí, você me lembrou de algo que tem-se também muita dúvida, né? Que é sobre a radioterapia, ela vai causar alguma coisa, câncer, e aí como funciona? Na verdade, o que acontece é que essa radiação ela vai ser gerada e induzida em um local específico. Por quê? Um câncer, ele nada mais, nada menos é o descontrole da célula em ficar replicando. Então imagina que uma pessoa ela tem um tumor. Um tumor, ele é um câncer maligno. Imagina que uma célula, ela vai lá e replicou, virou 2, imagina Gustavo. Tem um Gustavo, o Gustavo vai lá, multiplica, fica um Gustavo gêmeo. Aí esses 2 Gustavos gêmeos falam, opa, bom, vamos fazer mais 2? Aí faz mais 2. E aí 2
dos 6 que tem, faz mais 6. E aí isso é o tumor, vai crescendo sem que o corpo consiga. Filhão, tá bom de Gustavo, um só já tá bom. O que você está fazendo esse tanto aí? E aí continua e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí entra a questão da radioterapia. Também. Exato. Lembra que lá no início do podcast eu falei que a radiação, ela consegue retirar esses elétrons desses átomos de duas formas. A específica, né, que vai ser a direta, através das pontes de hidrogênio lá do DNA. E aí quando você modifica o DNA, você atrapalha toda a célula. Você também consegue retirar elétrons da água, que vai gerar hidrogênio. E quando você gera hidrogênio, você vai aumentar a espécie reativa de hidrogênio dentro do corpo e toda uma questão fisiológica que também atrapalha a célula. E aí a célula acaba morrendo. Então a radioterapia, a ideia dela é exatamente machucar a célula, para que ela não consiga se procriar. O problema não. O que acontece é que isso é induzido a um local específico, não é feito no corpo todo. Então, se um dia precisar, óbvio, espero que ninguém necessite, mas é bem controlado. Além disso, quando surgiu essa questão, quando descobriram essa questão ionizante, começaram a fazer águas ionizantes, shampoo, uma porrada de coisa que era radioativa. E aí depois de anos a gente foi ver, caralho, isso aqui não é bom não, porque isso aqui atrapalha da merda. Então, a gente caminhou muito nos últimos anos em relação à radioatividade. Mas sobre isso do radioterapia, é que ela foca muito em dosagem muito controlada. E além disso, as células cancerígenas são mais sensíveis à radiação. Então elas são destruídas, enquanto as células normais continuam intactas ali. Tipo assim, não são afetadas pra ser lesionadas nem nada. Então ela vai, tipo assim, tirando as partes mais zoadinhas mesmo, sabe? Tipo assim, os tumores que são sensíveis lá, a radiação, e vai cortando tudo assim, pra deixar só as partes boas, né? Que são as células normais. E a gente falou muito de desgraça, né? Além disso, a radioterapia, também a radiação é muito importante pra raio-x, que ajuda pra caramba na parte clínica. A gente descobre melhor sobre as coisas. Tipo assim, por que esse bicho, por exemplo, no meu trabalho, se sentir dor, tá pé quebrado aqui, né? Tá dando pra ver e tal, mas onde tá quebrado? Vamos fazer uma tala, sabe? Isso é importante pra caramba, em ser humano, mais ainda, né? Tipo assim, dá pra gente saber bem melhor as coisas e tratar. Tem a datação de carbono que eu falei, que dá pra saber a meia-vida de fósseis e tudo mais. E as usinas nucleares também, que mesmo em alguns casos dando problema, tipo Chernobyl, a usina nuclear, tipo, é responsável por 17% da geração de energia elétrica do mundo. Ela realmente gera muita energia. É muito, tipo, benéfica, assim. E ela é limpa, né? Tirando quando ela explode. Aí realmente fudeu geral. Galera, eu espero que tenham gostado. Se a gente deu alguma canelada, nos corrija. Envie um e-mail, mande mensagem no Instagram, no Twitter, sei lá. Mas nos avise. O objetivo nosso aqui é realmente ter essa conexão, essa via de mão dupla com vocês que estão escutando, principalmente até agora. É óbvio que esse não é um tema da minha alçada, também não é um tema da alçada do Luiz. São temas que a gente tem interesse em trazer e a gente pesquisa um pouquinho sobre e traz o nosso conhecimento. Mas às vezes você pode ser uma pessoa da área ou simplesmente uma pessoa que gosta do tema e saiba muito mais que a gente. Então, se você sabe alguma coisa que a gente falou errado, sinta-se à la vontade. Só fala aí para nos corrigir. Isso aí. Então, até logo. A revoar. Bye, bye. Verderte. Aí sim, hein? Tchau, galera. Falou. Fui.